Bem-vindo a mais um vídeo da Next Hub. O assunto desse vídeo é sobre como obter o circuito de Thevenin desse exemplo aqui. A gente sabe que o circuito de Thevenin é uma representação, uma simplificação do circuito entre dois pontos, na qual a gente vai ter uma fonte de tensão em série com a resistência. Então o objetivo é obter essa fonte de tensão, o valor dessa fonte de tensão que é chamada de VTH e o valor dessa resistência que é chamada de RTH em relação ao terminal A e B. Como a gente pode obter esses dois valores, tá? Então o que é que a gente vai fazer? Vamos inicialmente calcular o valor de VTH. Para isso, a gente vai utilizar os conhecimentos de análise de malha. Vamos fazer análise de malha nesse circuito e obter o valor de VTH. Como é que a gente vai poder obter esse valor? O valor de VTH que eu quero descobrir está nos terminais da minha análise. Ou seja, como o terminal é A e B, o VTH vai ser a tensão entre esses dois terminais. Para eu poder descobrir essa tensão, primeiro eu vou fazer análise de malha do circuito aqui por fora e depois eu vou fazer análise de malha interna aqui desse circuito. Eu vou definir que a corrente que está passando por esse resistor 10 kΩ é chamada de I. Como esse circuito aqui, essa parte está aberta, eu não tenho essa corrente passando para cá, para o terminal A ou B, por conta desse circuito estar aberto. Por isso, essa corrente I aqui que está passando nesse resistor de 10 kΩ, essa corrente aqui vai ser igual à corrente que está passando aqui no resistor de 20 kΩ, certo? Então vai ser o mesmo valor de I. E aqui eu posso fazer análise de malha aqui por fora. A gente percebe que a gente tem uma fonte de tensão dependente, tá? Ela está dependendo de outro valor. E a gente já vai ver como a gente vai poder trabalhar com essa fonte de tensão dependente, tá? Então vamos começar a nossa análise de malha. Eu vou começar nesse ponto aqui, embaixo da fonte de 70 volts e vou circular no sentido horário, tá? Então a gente vai ter menos 70 volts, menos 70, mais, por que mais? Porque a corrente está entrando aqui na esquerda do resistor. O resistor, quem define a polaridade do resistor é a corrente. Como a corrente está entrando aqui na esquerda, então aqui vai ser mais o que? Como a gente está fazendo análise de malha, a gente está somando as tensões dessa malha externa aqui e no final ela tem que ser igual a zero. Ou seja, o conceito é a soma das tensões de uma malha tem que ser igual a zero. Aqui a gente tem menos 70, aí já vem aqui mais. Qual vai ser a tensão sobre esse resistor? Vai ser V0 aqui, mas daqui a pouco a gente já vai falar sobre ele. Mas a tensão sobre esse resistor vai ser, lembrando da lei de Ohm, V é igual a R vezes I, então vai ser resistência vezes corrente, ou seja, 10.000 vezes I, que é a corrente que está passando nesse resistor. E aqui a gente soma também com a tensão nesse resistor de 20 kΩ, que vai ser mais 20 vezes I, que é a tensão aqui nesse resistor de 20 kΩ, certo? Para finalizar essa análise de malha, a gente vai ter que somar com essa tensão aqui. Como é uma fonte de tensão, dependente ou independente, ela já tem uma polaridade definida. Então, a gente está vindo aqui pelo mais, então vai ser mais 4V0 vezes V0, né? Vezes V0. E aqui a gente volta para o ponto inicial, ou seja, a gente coloca igual a zero. Agora a gente percebe que nessa expressão a gente tem duas variáveis. Tem tanto I, que a gente quer descobrir, e V0. Só que V0, a gente sabe o valor de V0, porque V0 é a tensão nesse resistor aqui de 10 kΩ. Logo, com a tensão nesse resistor é 10.000, a resistência vezes a corrente que está passando por esse resistor. Então agora a gente só tem uma única variável nessa expressão, que a gente pode isolar o I e a gente vai obter que valor? A gente vai obter que I é igual a 0,01 ampere, ou a gente pode também obter que é 1 miliampere. É esse valor na nossa corrente desse circuito aqui. Agora a gente vai fazer outra análise de malha, uma análise de malha mais interna aqui, e a gente vai obter o valor de VTH. Apesar de não estar passando corrente nesses dois terminais, por esses terminais estarem abertos, né, não tem uma conexão entre esses dois, a gente tem tensão nesses dois terminais, que é justamente o VTH, tá? Então a gente vai fazer aqui a outra análise de malha, novamente começando por esse ponto aqui. Então a gente vai ter menos 70 mais 10.000 vezes I. Agora a gente sabe o valor de I, né? E a gente vai poder calcular a tensão nesse resistor aqui, que é a resistência vezes a corrente. E agora, em vez de continuar para cá para o outro resistor, a gente vai descer e colocar mais VTH, que é a tensão de Thevenin. E isso vai ser igual a zero, porque a gente já está voltando aqui para o ponto onde a gente iniciou. E a gente sabe que a soma das tensões em uma malha tem que ser igual a zero. Então, a gente está considerando essa malha aqui, certo? Agora a gente sabe o valor de I, então a gente vai poder calcular o valor de VTH. O VTH vai ser igual a 70 menos 10.000 vezes o I, que é 0,001.
esse valor aqui vai ser igual a 60 volts, certo? Então, o nosso VTH foi igual a 60 volts. Então, a gente percebe que foi até que simples. A gente fez duas análises de malha, uma para descobrir o valor da corrente, né? Fazendo a análise de malha aqui mais externa. Descobrimos o valor dessa corrente I que está passando nesse circuito. Depois, a gente fez a análise de malha dessa malha aqui mais interna, né? Nessa malha aqui, para descobrir o valor de VTH. Também poderia fazer com essa outra malha aqui, daria no mesmo, chegaríamos no mesmo valor de VTH. E a gente percebeu que o valor aqui da nossa fonte de tensão dependente está dependendo do valor da tensão sobre esse resistor aqui de 10 kΩ. Já está definido aqui pela própria questão que V0 é o valor da tensão nesse resistor aqui de 10 kΩ, certo? Agora vai ter que calcular o valor de RTH, a resistência de TVNAM. Para a gente poder calcular o valor de RTH, normalmente no circuito, a gente ia fazer o quê? As fontes de tensão a gente iria retirar do circuito e colocar um curto, foi o que a gente fez aqui, tinha uma fonte de tensão de 70 volts, a gente retirou e colocou um curto, um fio. E as fontes de corrente a gente iria retirar e colocar um circuito aberto. Como não tem fonte de corrente nesse circuito, a gente não precisou fazer isso. Porém, por que a gente não retirou essa fonte de tensão dependente, retirou e colocou um curto? Por justamente ela ser uma fonte de tensão dependente. A gente só pode retirar as fontes independentes do circuito. Logo, para a gente poder calcular o RTH, a gente vai considerar essa fonte dependente e nos terminais de análise a gente vai colocar outra fonte, uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente. Por quê? O nosso RTH desse circuito aqui, ou seja, RTH, vai ser VA sobre IA. Ou seja, vai ser a tensão na fonte que a gente colocou dividido pela corrente que essa fonte está emitindo. Então, essa vai ser a relação que a gente vai precisar calcular para a gente poder obter o valor de RTH. A gente pode definir, trabalhar com esse nó aqui. Nesse nó aqui, eu vou ter correntes entrando, tá? A gente sabe o seguinte, que a soma das correntes que entram em um nó tem que ser igual à soma das correntes que saem desse nó. Eu posso dizer o seguinte, que IA vai ser igual a quem? Ó? Eu vou colocar uma corrente saindo desse nó e eu vou chamar ela de I1, tá? É a corrente I1 tá vindo para a esquerda. E a corrente 2, ela tá vindo para a direita, eu vou chamar de 2, né, como eu já falei. Então, a gente tem o seguinte, a gente tem que a corrente IA, que ela está entrando no nó, tô dizendo o seguinte, IA está entrando no nó. Tem alguma outra corrente que está entrando no nó? Não, não tem, só ela. Então, IA ela tem que ser igual à soma das correntes que saem do nó, ou seja, I1 mais I2. Essa é a relação que a gente tem aqui, vamos deixar aqui por enquanto. Para a gente poder obter esse valor aqui de VA sobre IA, a gente precisa saber o valor de IA. O valor de IA a gente definiu aqui, I1 mais I2. Então, a gente vai precisar saber o valor de I1 e o valor de I2. Para isso, a gente vai continuar fazendo aquela análise de malha, né? A gente vai vir aqui agora para calcular o valor dessa análise de malha aqui. Tem duas malhas, tem a malha 1 e a malha 2. A malha 1 está passando a corrente I1. Então aqui no nosso resistor, aqui vai ser a nova polaridade desse resistor. Porque lembrando, o resistor não tem polaridade. Quem define a polaridade do resistor é a própria corrente que está passando no circuito. Enquanto nessa outra malha aqui, a gente tem que a polaridade do 20 kΩ vai ser definida dessa forma. Agora a gente pode fazer análise de malha. Eu vou começar agora de qual ponto? Eu vou começar desse ponto aqui, do ponto B, tá? Começar do ponto B e eu vou fazer a análise de malha dessa primeira malha aqui. Então a gente vai ter menos VA, certo? Tô vindo assim. Vindo para cá a gente vai ter mais 10.000 vezes I1, né? Que a corrente está passando por esse resistor. Isso vai ser igual a zero, porque eu já volto para o ponto onde eu comecei. Então, a soma das tensões em uma malha tem que ser igual a zero. Agora eu posso definir I1. I1 ele vai ser igual a quem? A VA. Eu estou passando o VA para o outro lado sobre 10.000. Eu estou pegando esse 10.000 aqui e passando, dividindo. Certo? Então, a gente tem o valor de 1. Vamos deixar aqui por enquanto. Agora, para calcular o valor de 2, a gente faz novamente a análise de malha. Só que agora, a análise de malha dessa malha 2. Vamos começar no mesmo ponto, no ponto B aqui. Então, vai ter menos VA mais... Agora, a gente vai estar vindo para a direita. Então, vai ter mais 20.000, que é a resistência, vezes a corrente, que é I2. Agora, a gente continua aqui e vai ter essa fonte de tensão dependente, 4 vezes V0. Agora, a gente conseguiu voltar para o mesmo ponto que a gente iniciou. Então, a gente pode igualar a zero. Agora, sabendo disso, a gente vai poder trabalhar com essa expressão para tentar obter o valor de I2. A gente já pode dizer que 20.000, né? 20.000 vezes I2, mais 4,
Quem é V0? V0 vai ser a tensão nesse resistor aqui. Só que perceba o seguinte, a corrente está entrando no menos aqui do V0, que essa foi a polaridade definida para poder ter essa dependência aqui. Como ela está entrando no menos, aqui vai ser menos, tá? Vou colocar menos 10.000 vezes I1, tá? Se a nossa corrente I1 tivesse entrando no mais do V0, aqui ficaria mais. A gente coloca menos 10.000 vezes I1, certo? Isso tudo igual a VA que eu já passei para o outro lado, tá? A gente vai ter aqui agora o quê? 20.000 vezes I2 mais 4 vezes menos 10.000. Vamos repetir aqui. E quem é I1? I1 a gente já calculou, que é VA sobre 10.000, tá? Isso tudo vai ser igual a VA. Como a gente tem 10.000 multiplicando e 10.000 dividindo, então a gente vai poder cortar esses dois, tá? A gente pode cortar esses dois. E o que é que a gente vai ter? A gente vai ter 20.000 vezes I2, certo? Mais, menos na verdade, menos 4VA. Isso tudo é igual a VA. Vou passar o VA para o outro, esses menos 4VA para o outro lado. Eu vou ter 20.000 vezes I2 igual a 4VA mais VA vai dar 5VA. Agora I2 a gente consegue calcular que vai ser 5VA dividido por 20.000, tá? Então é essa outra relação que a gente tem. Como a gente conseguiu obter I1 e I2, a gente consegue calcular o valor de IA. Quem vai ser o valor de IA? Vai ser VA sobre 10.000, que é o valor de I1, mais 5VA sobre 20.000, que é o valor de I2, certo? Somando isso, a gente pode fazer o MMC, que vai ser 20.000, né? Então vai ter 2VA, vou colocar entre parênteses aqui, 2VA mais 5VA, tudo isso sobre 20.000, tá? 20.000 vai ter 7VA dividido por 20.000, tá? Então esse é o valor de A que a gente conseguiu obter, que é 7VA sobre 20.000. Agora, como é que a gente vai poder calcular o valor de RTH? O valor de RTH, como eu já falei antes, é VA sobre IA. Não necessariamente a gente precisa dizer o valor de VA no início, porque a gente vai poder fazer o seguinte. Vou colocar VA dividido pelo valor de IA, que é esse aqui, 7VA dividido por 20.000, tá? O que é que a gente vai poder fazer aqui? A gente vai poder cancelar o VA. Por isso que não necessariamente a gente precisa saber o valor de VA. A gente consegue cancelar ele aqui e vai obter o seguinte, que RTH, que é VA sobre IA, vai ter 20.000 que vai passar para o numerador e a gente vai continuar com 7 aqui no denominador. Esse valor vai ser igual a 2.857 e os quebrados, mas vai ser o valor da resistência, a resistência de Thevenin. A gente pode colocar assim, que o R de TH vai ser igual a 2,857 quilo, que representa 1.000, né, vezes 1.000, que eu estou dividindo aqui por 1.000, vezes a sua unidade, que é ohms, né? Então, RTH é igual a 2,857 quilo ohms. Então, a gente conseguiu obter os dois valores, tanto RTH, que foi esse valor aqui, e VTH, que foi 60 volts. A diferença desse circuito para um circuito que não tivesse essa fonte dependente seria o que? A gente não iria colocar essa fonte aqui nesses terminais e a gente teria tirado essa fonte aqui se ela fosse independente e teria calculado a resistência equivalente entre 20.000 e 10.000 e já teria obtido o valor de RTH. Então essa é a diferença quando a gente tem fontes dependentes no circuito. A gente coloca outra fonte, seja de corrente ou de tensão, nos terminais de análise e consegue descobrir essa relação de VA sobre A, onde VA vai ser a tensão na fonte e A vai ser a corrente que sai dessa fonte. Mas agora, qual de fato é o sentido do circuito de Thevenin? Ele vai permitir que quando eu coloque ou um componente nesses terminais A e B, esse circuito de Thevenin permite que esse elemento receba a mesma tensão e a mesma corrente que esse circuito aqui iria fornecer. E para a verificação no efeito do circuito de Thevenin, a gente vai fazer uma simulação e ver se os valores que a gente obteve de fato permite entregar a mesma tensão e mesma corrente para o elemento que a gente vai colocar aqui no terminal A e B. Para a gente poder fazer a simulação daqueles resultados que a gente obteve, tanto de VTH quanto de RTH, eu vou utilizar o simulador LT-Spice, que ele vai permitir a gente simular os efeitos que os dois circuitos, tanto esse circuito original aqui, quanto o circuito de Thevenin, vai gerar nos terminais A e B, tá? Vou só colocar aqui o terminal B, que está faltando,
que é nesse ponto aqui. A gente tem aqui os mesmos elementos do circuito original, a fonte de tensão, o resistor de 10 kΩ, o resistor de 20 kΩ, a fonte de tensão dependente, que ela depende de quem? Da tensão nesse resistor aqui, com polaridade mais aqui, mais está vindo para cá, e polaridade menos nesse ponto aqui. E o ganho dela, né? Qual é o ganho dela? Vai ser 4 vezes essa tensão aqui nesse resistor, tá? Então por isso que tem esse valor 4 aqui. Os terminais que a gente está analisando é A e B, e aqui a gente já pode verificar uma coisa: qual a tensão no terminal A e B desse circuito? A gente já pode apertar aqui com o botão direito Run, e a gente vai obter o seguinte valor, né? Eu vou colocar aqui, segurar e aqui A e B. Qual vai ser a tensão que a gente vai ter? A gente tem 60 volts, né? A gente pode até colocar aqui, ó, 60 volts é o valor médio aqui da nossa tensão nesses terminais. Só que o que a gente quer saber, na verdade, não é isso. Se eu colocar um elemento nesses dois terminais aqui, A e B, eu vou colocar um resistor, colocar aqui no terminal A, e eu vou juntar aqui com o terminal B. E o valor desse resistor pode ser qualquer um, eu vou colocar 1 kΩ, certo? 1 kΩ. E agora a gente vai verificar duas coisas. Vai verificar a tensão agora nesse terminal A e B, a tensão sobre esse resistor de 1 kΩ, e também qual é a corrente que está passando nesse resistor, tá? Então a gente vai simular novamente, vai obter aqui, ó, agora a tensão, novamente a tensão. Essa tensão diminuiu, colocando um elemento nesses terminais, a gente tem a tensão de 15,556 volts, tá? E a corrente, qual é a corrente que tem nesse resistor aqui? A corrente vai ser uma corrente de 15,556 miliamperes, o mesmo número aqui da tensão, tá? Agora a gente vai verificar se com o nosso circuito de Thevenin, que é só a fonte e o resistor, se a gente vai ter os mesmos efeitos nesse resistor de 1 kΩ aqui. Pronto, eu coloquei aqui tanto a nossa fonte de tensão, VTH, quanto a nossa resistência, RTH, com os valores que a gente obteve, terminal A e B. Agora a gente vai verificar se colocando uma resistência entre esses dois terminais, ele vai ter o mesmo efeito, né, que o outro circuito permitiu, outro circuito um pouco mais complexo. Tá? Então vamos simular aqui e verificar quais os efeitos. Vamos primeiro colocar aqui a resistência de 1 kΩ e vamos verificar agora os efeitos que esse circuito aqui mais simplificado, o circuito de Thevenin, provoca nesse resistor. Então, terminal A e B novamente, ó, vou descobrir a tensão que tem nesse resistor, vou colocar aqui, ó, 15,556 volts. E agora a gente vai descobrir a corrente nesse resistor. A corrente vai ser de 15,556 miliamperes. Os mesmos valores que o circuito anterior gerou nesse resistor. Então essa vai ser a funcionalidade do circuito de Thevenin. Permitir uma simplificação do circuito e ainda gerar os mesmos efeitos no terminal de análise. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até mais.